Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Mais um conteúdo de papelaria por aqui. E hoje vou iniciar esse vídeo testando mais canetas, mais joguinhos de caneta, que são nada mais e nada menos que esses dois joguinhos aqui, da Stabilo e da Marker. Ambas têm a sua semelhança uma com a outra e hoje eu vou testar as duas juntas para saber até que ponto elas são iguais, se são mesmo ou não. Às vezes é só uma impressão, né, no caso de aparência, né, porque o corpinho delas são bem parecidas, tanto na cor, no formato, tudo. Então, nós vamos analisar detalhes os detalhes por completo pra gente saber exatamente até que ponto vai e se chega, né, a serem iguais. Aparentemente se parecem muito, mas o que vai contar mesmo é na hora de escrever. Pigmentação, conforto da caneta, esses pequenos detalhes, sabe? Então, ao invés de eu testar uma por uma, como a Stabilo ela tem menos cores que a Marker, eu vou testar por igual. Então eu vou pegar o amarelo, o laranja, vermelho, pra gente fazer uma análise mais aprofundada. Então aqui eu já abri, pessoal, pra fazer vídeos curtos, tá? Mas tentei deixar certinho pra poder apresentar pra vocês da forma como que chegou aqui pra mim. Então eu vou começar mostrando da Stabilo. São 15 cores. Peguei as cores, digamos assim, básicas, né? Que geralmente, se tratando de canetas coloridas, é o que mais usam. E então vai do amarelo até o amarelo, no caso, as cores que tem aqui: amarelo, laranja, tons de vermelhos, rosa, os tons de roxo, né? Que no caso é o roxo lilás, tons de azul, verdes e os tons neutros, marrom, cinza e o preto, certo? E o Marker vai um pouquinho mais, são 24 cores, aonde tem todas essas cores da Stabilo e mais um pouquinho. Então aqui nós temos 2 tons de rosa, na verdade são 3 tons de rosas, 2 de vermelhos, igual aqui da Stabilo. Aí tem essa corzinha aqui, um rosinha mais neutro, um rosinha nude, né? Lembra aquele tom nude? Tons de amarelo tem dois tons de amarelo. Tons de verde tem mais também. Tons de azuis também. Aqui tem 2 tons de marrom, cinza e o preto. Bem interessante, porque tem mais cores, mais opções de cores. Aqui são 24 e aqui 15. Da Stabilo 15. Tá, e vocês devem estar se perguntando, talvez, não sei, mas talvez alguém possa estar perguntando pra si mesma, né? Por que da Stabilo eu comprei menos cores e da Marker comprei mais? Pessoal, é por motivos que talvez para muitos fazem sentido, mas por conta do preço. A Stabilo, ela é bem mais cara comparado com a Marker, muito mais cara, muito mais mesmo. Esse joguinho aqui, eu paguei, eu vou confirmar certinho o valor, vou deixar aqui no cardzinho, mas em torno de uns 140. E esse daqui, eu paguei em torno de uns 20. Acredito que foi R$22,90. Então, assim, a diferença de preço é gritante. Aqui tem mais cores e bem mais barato, e aqui menos cores e mais caro. Mas Stabilo, ela é uma marca cara, apesar que compensa, vale a pena o investimento, seja mais cores ou menos cores, vale a pena investir, porque é uma marca boa, é de qualidade, a durabilidade dela é boa, então compensa para quem gosta de colecionar canetas, ter bastante canetas no estojo, compensa, vale a pena. Agora, se tratando da outra marca, ela é um pouquinho mais inferior comparada à Stabilo, então a durabilidade da tinta dela é menor, os benefícios dela é menor,
menor. Apesar de ser uma caneta muito confortável também. É claro que se comprar a Markerdon também não tem do que se arrepender. Tá, talvez se você escreva muito ali, pode acontecer da tinta, né, pessoal? Mas isso faz parte da vida de toda caneta. Se acabar a tinta rápido, talvez ela acabe um pouco mais rápido do que comparado a Stabilo. Mas isso daí pode ser que seja o de menos. Pode ser. Isso vai do ponto de vista de cada um. Então, se pra você essa aqui já resolve os seus problemas, já tá tudo certo, gosta, vale a pena, pra você é funcional, ótimo. Quer investir um pouco mais, tem canetas com uma durabilidade um pouco maior e tá ótimo se escolher essa daqui, certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou separar as canetas que eu vou testar junto com essa. Então, eu vou fazer uma divisa na folha de caderno, né? Eu vou dividir. Então, aqui eu vou testar da Marker e aqui da Stabilo, certo? Então, eu vou pegar... Como a Marker tem mais cores do que a Stabilo, então eu vou pegar justamente as cores que a Stabilo tem pra gente fazer uma comparação justa, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o meu caderno de testes. Então, eu vou pegar aqui uma reguinha para que a gente possa dividir a folha ao meio. Não vou fazer uma medida assim super certinha, porque também nem tem necessidade. É só mesmo, só pra gente ver mesmo a qualidade de uma e da outra, tá? Assim fica mais fácil visualizar. Maravilha, tá? Então, eu vou escrever aqui de um lado. Esse lado aqui vai ser o da Marker. E o outro lado será da Stabilo. Deixa eu deixar mais reto aqui, né? Que ficou bem curtinho. Tá bom, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Então aqui eu vou separar as canetas que eu vou usar. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Então aqui eu vou já começando com o da Marker. Aqui a Stabilo tem esse tom de amarelo. Eu vou pegar ele e começar por ele. Bom, pessoal, terminei de testar as duas marcas. E assim, eu peguei esse tom de rosa e esse outro aqui. E assim, o rosa que eu tenho aqui da Stabilo, ele é bem mais rosa comparado com o que eu peguei. O que eu peguei aqui, ele é bem mais assim, mais ali indo mais pro roxo, né, mais pro lilás. Mas o que eu posso fazer pra gente fazer uma comparação justa é pegar um outro tom
tom de rosa e testar junto com esse. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. E acredito também que aqui eu posso ter invertido, porque como eu não lembro, eu já tive, na verdade eu tenho outro jogo de caneta da marca, mas eu não lembrava o tom, sabe, de todas elas. Então, esse daqui é bem parecido com esse e esse mais parecido com esse, apesar de ser tons bem diferentes. Mas esse aqui puxa mais para esse e esse mais para esse. Mas enfim, nos demais eu achei que ficou bem coerentes. Bom, pessoal, a respeito de pigmentação, aqui digamos que dou uma nota 100 para pigmentação. Estabilo 100 também, não posso falar, né, porque é 100, 100, 100. A qualidade do produto, para marca eu dou para qualidade uns 50. Uma nota 50. Por que eu dou uma nota 50? Como eu já conheço muito bem ela, eu sei que ela, conforme vai usando, vai acontecendo isso daqui na pontinha. Ela vai, tipo, abrindo. E na hora de escrever, acontece isso aqui. Aqui tá até acabando a tinta. Mas vocês podem ver, ó, fica assim, né, aberta. E isso em pouco tempo de uso. E acabou a tinta também em pouco tempo de uso. Porque eu utilizo essas canetas mais para fazer desenho, contornos de desenhos. Então acaba que danifica ela muito rápido. Então por esse motivo que eu dou uma nota 50. Como eu já conheço isso, eu dou uma nota 50. E justamente a mesma cor, ela tava com a ponta até macia. Sabe aquela ponta macia? E conforme vai usando, logo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a outra. Então, por esse motivo, eu dou uma nota 5. E a Stabilo, eu dou uma nota 100 também. Agora, durabilidade, 100 Stabilo. Durabilidade dela é top. Agora, a Marker, eu dou uma nota 40. Porque a durabilidade dela é pouca. Na minha opinião, assim, deixa um pouco a desejar para quem usa muito, para quem escreve muito e para quem utiliza em artes, assim como eu, certo? Custo-benefício. É complicado falar de custo-benefício porque a gente sabe que a Stabilo ela é uma marca cara, mas eu acredito ser justo, querendo ou não. Só que ela é muito cara mesmo. Poderia ser um pouquinho mais em conta. Então eu dou uma nota 7 e uma nota 100 para a marca por ser um valor baixo. É um valor bem barato. Por se tratar de um jogo de caneta de 24 cores, custar 22, né, por baixo aí de uns 22,90, 20 e pouquinho, e né, se tratando aí de joguinho de caneta de 24 cores, canetas coloridas, enfim, eu acho um preço bom, preço extremamente justo. A Stabilo poderia ser um pouco mais barato, apesar da qualidade dela ser excepcional, mas ainda assim poderia ser um pouquinho mais barato. Conforto. Ambas são confortáveis, não tenho o que falar em relação a conforto na hora de escrever. Ela não dói tanto o punho, sabe? Ela é macia, confortável, enfim. As duas marcas vale 100. Tô colocando as notas aqui tudo espalhado, né? Poderia ter organizado melhor, mas é só pra gente não esquecer mesmo. E é isso. Agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o corpinho delas, pra gente ver a diferença aí de uma e da outra. Antes disso, eu vou mostrar duas coisas. O cinza e o preto. Pessoal, aqui é o cinza da Marker e aqui é o cinza da Stabilo. Olha a diferença de um e do outro. Pra mim, esse cinza da Marker tá mais pra preto do que pra cinza. O da Stabilo, cinza. Pra mim é um cinza, certo? O preto da Marker eu achei ele bem clarinho. E o da Stabilo, joia, perfeito. Preto, impecável. Então aqui eu achei assim com uma pigmentação um pouco mais fosca, e aqui eu achei perfeito, pigmentação perfeita, tá? Então essas duas cores aqui que eu achei bem diferente mesmo, assim, bem nítido. Agora esse tom de azuis aqui, o azul royal, eles são bem parecidos.
olhando, só se olhar bem de perto que você vê diferença. Que a Stabilo é pouquíssima coisa, com uma tonalidade de cor um pouquinho mais clara, mais mínimo, e aqui um pouco mais forte da Marker um pouco mais forte, da Stabilo um pouquinho mais claro, mas é pouca coisa de diferença, só se olhar assim muito pertinho para perceber, tá? Então é isso. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o corpinho de cada um. Ambos têm a mesma aparência. Aqui é um tom, pelo menos aqui que eu estou vendo pessoalmente, aqui é um tom mais amarelo e aqui um amarelo um pouco mais fechado, mas é pouca coisa. O tipo da caneta, até com esses negocinhos assim, é parecidos. A Stabilo tem a marca dela aqui na tampa, já com certeza para diferenciar isso. E a marca, ela tem uns detalhezinhos aqui também, né? Conforme tem os quadradinhos aqui. Ai, pessoal, eu não sei falar direito. Mas conforme tem esses detalhezinhos aqui, eles colocaram mais uns risquinhos. E o da Stabilo é liso. Aí no corpinho aqui tá a marca, né? 0.4 Fine. Então aqui tá a numeração da caneta, certo, pessoal? E do outro lado, virando aqui, você encontra a numeração, código de barra, tudo certinho, da Stabilo. Deixa eu deixar as duas juntinhas aqui. Agora a outra da Marker não tem a marca, não tem nada escrito, né? Agora vou indo aqui pra pontinha, a gente vê a diferença. Na Stabilo, ela é lisa, não tem nada de detalhes e tem aqui um símbolozinho da marca, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um símbolozinho. Aqui da Marker não tem nada, só tem na verdade tem um detalhe aqui, como se fossem uns detalhezinhos, e não tem mais nada, seria isso. Agora, para finalizar, o corpinho da Stabilo é um pouco mais larguinho, um pouquinho mais grosso comparado com o da Marker. Ela é mais grossinha, a Marker é mais fininha. Pouca coisa, mas tem essa diferença de tamanhozinho. A altura, você vê como que a diferença de tamanho é gritante também. Gritante não, né, pessoal? Acho que é pouco, mas dá diferença. Tanto na largurazinha e na altura também, ó. A Marker, ela é menor. A da Stabilo é maior. Então, a gente vê que a Stabilo, ela é um formato de... O corpinho dela é maior comparado com a Marker. Certo, pessoal? Então, essa é a diferença. Você vê, né? É pouca diferença, assim. Se olhar de relance, ou aquelas pessoas que não têm aquele conhecimento a fundo das marcas, não conhecem tanto caneta, e às vezes nem dá tanta importância pra isso, pode olhar a marca e falar assim, nossa, é Stabilo, vou comprar. Pode acontecer, sinceramente, se a pessoa ela não tem o conhecimento de papelaria, dessas coisas relacionadas à papelaria, ela pode comprar achando que é Stabilo, sinceramente, não é verdade? Então é isso, pessoal, é isso que eu tenho pra mostrar hoje. Essas duas canetas que eu estava bem ansiosa para chegarem, elas não estão disponíveis para venda na minha loja. Eu comprei para mim testar aqui no canal, conhecer. Eu sempre tive a curiosidade de testar essas duas marcas juntas, porque eu sempre via bastante semelhança uma com a outra, mas eu não sabia a fundo até que ponto ia essa semelhança, sabe? Até que ponto elas eram parecidas e se realmente eram parecidas. Mas ambas valem a pena investir, apesar dos apesares, né? Apesar que, né, sempre tem o pós e o contra, quanto uma quanto a outra, mas acredito que vale a pena sim. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos de arte e papelaria que passarem por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.